Olá, meus amigos, sejamos muito bem-vindos uns aos outros. Nós estamos sempre juntos através das palavras de Jesus, das palavras de Chico Xavier, que psicografa Emmanuel. Emmanuel, esse amigo que nos envia tantas mensagens lindas. E hoje ele nos enviou uma mensagem muito bonita chamada Falatórios. E nós vamos agora estudar, tá bom? Que Jesus nos abençoe, os amigos espirituais nos inspirem e abençoe o nosso trabalho. Assim seja, graças a Deus. Falatórios. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Paulo 2 Timóteo 2,16. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. Através da palavra, nós temos estudado com Emmanuel, nós podemos levantar as pessoas ou podemos derrubar as pessoas. Da mesma maneira que podemos também nos levantar ou ser derrubados através das palavras que emitimos. É preciso ter muito cuidado, não só com as palavras, como temos visto, mas com os pensamentos e com as ações, porque todas elas são energia. E o pensamento, a palavra, são criadores, eles têm energia, eles criam. Então, quando você fala alguma coisa, você automaticamente está criando essa coisa, está formando essa ideia em você que já se manifestou através da palavra. E quando você manifesta, se a palavra é ruim, se a palavra não é boa, ela pode nos levar até, como diz Emmanuel, aos monstros do crime, porque é entabulando uma conversa negativa que os criminosos se entendem quando confabulam sobre os seus desígnios que pretendem, evidentemente, levar adiante. E continua Emmanuel. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhes os focos essenciais. Então, a atividade religiosa, não só, mas também a científica, tem descoberto fatores de desequilíbrio no mundo que colaboram por extinguir os focos essenciais desses males. E a luta deve ser grande, muito grande, porque são energias muito negativas, que milhares de vezes por dia, se você multiplicando a população toda do nosso planeta, você vê quantas palavras negativas, quantos falatórios negativos não são pronunciados, não são levados a efeito, e trazendo daí como uma planta que nasce daquilo que você está criando, está plantando, a palavra também é uma criação. Então, quando você planta aquela palavra, entre aspas, planta, você está fazendo nascer o que ela significa. Se for uma palavra boa, muito bem, você está plantando coisas boas. Mas se for uma palavra negativa, uma insinuação negativa, um convite negativo, você está levando adiante algo muito triste, muito perturbador, que desequilibra a energia do planeta, porque somos milhares de seres desequilibrando ao mesmo tempo.
como também somos milhares, é verdade, que equilibram, que falam do bem, do amor, da fraternidade, da união, enfim, do amor. Precisamos falar do amor, precisamos lutar pelo amor, o amor que eleva, que nos traz para perto das nossas necessidades. E quais são as nossas necessidades? Seguir os ditames de Jesus, seguir com Jesus até os pés do nosso Pai Celestial. O nosso objetivo é esse e temos que lutar por ele. Agora, se nós colocamos no nosso caminho, palavras negativas, nós não podemos esperar grandes coisas. As plantações serão as colheitas serão negativas em função das plantações negativas também. Não é verdade? Portanto, prosseguindo com Emmanuel, quanto se há trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e à sífilis, ou seja, as doenças de uma maneira geral. Como se tem trabalhado para combater essa praga que é exatamente o vício do álcool, que destrói famílias, destrói seres humanos e famílias inteiras, destrói uma grande parte da humanidade. E as doenças também, que levam as pessoas a se entregarem, sem se tratarem, sem buscarem socorro, se deixam levar, deixam para a última hora, enfim, não buscam auxílio para tratar da saúde, que é o essencial, porque a máquina, o corpo, é um instrumento do nosso espírito. Se nós temos um instrumento que não funciona, como é que o nosso espírito vai funcionar? Se o instrumento dele não está funcionando. Eu tenho alguém que toca violino divinamente, mas ele não pode tocar divinamente o violino estragado. Se ele pega um violino quebrado, como é que ele vai tocar esse violino? Não tem como. O instrumento tem que ser perfeito, ou pelo menos o melhor possível, para que o artista, aquele que vai usar o instrumento, possa usá-lo com satisfação, com plenitude. Então é isso que diz Emmanuel. Ninguém lhes contesta a influência destruidora, ou seja, do álcool e da sífilis, das doenças. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, e aí é que está, além de tudo isso, das doenças, do álcool, dos vícios em geral, não nos esqueçamos, porém, diz Emmanuel, do falatório maligno, que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes. Afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Olha que coisa incrível. As palavras, o falatório. Vamos repetir, é importante que a gente repita isso. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno. Às vezes a gente pensa, mas eu estava só conversando. Sim, conversando, mas sobre o quê? Sobre que assunto? Porque ficar falando por falar é melhor ficar calado. É melhor, vamos falar sobre coisas úteis, né? Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno, que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços, em volta do pronunciamento da sua palavra, daquele falatório que está sendo organizado num determinado local. São enfermiços ou aviltantes esses elementos. A afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisto.
Quantos de nós pensa no momento em que está se colocando a serviço do falatório, nessa questão colocada por Emmanuel, que estamos diante de elementos enfermiços e aviltantes, enfermiços, que a feição de vermes letais proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisto. Não será, porventura, o verbo desregrado o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? O verbo desregrado não será o pai de tantas enfermidades. Pois é, meus irmãos, Deus criou a palavra, diz Emmanuel. O homem engendrou o falatório. Mas será que Deus criou a palavra para o falatório? Não. Deus criou a palavra para que o homem possa levar adiante as coisas boas, os sentimentos bons, os ensinamentos, as lições, as boas criações que a ciência faz. E quantos cientistas levam adiante esses ensinamentos através da palavra. Então, a palavra é da maior utilidade para o ser humano. O ser humano precisa estar ligado à palavra que o faz estar ligado a Deus, a palavra do bem, nunca para o mal. Prosseguindo com Emmanuel. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Vamos repetir. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam da confusão, do vozerio, do tumulto que os falatórios produzem para cumprirem criminosos desejos? Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade e sabedoria, amor e paz. Olha só o que a língua transviada faz. Além de criar o verbo desregrado, a calúnia, a maledicência, o mexerico, a leviandade, a perturbação, também a língua transviada do bem destrói vigorosas sementeiras de felicidade e sabedoria, amor e paz. Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis ou das doenças graves, por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Por que as pessoas não se incomodam com isso? Com esse que a gente chama disse-me-disse, que muitas vezes vai a questões gravíssimas, porque esse vozerio, esse falatório, ele pode ir tratando de coisas muito graves, de conluio para
crimes. O ser humano, ele não foi feito para o falatório. A palavra que Deus deu ao homem foi feita para ele produzir amor, levar amor àqueles que precisam. E nunca, em momento algum, para causar a destruição do ser humano, ou de outro ser humano, ou do irmão, ou do próximo, em momento algum. Portanto, se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade e sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis e de todas as doenças, por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Você repara se alguém é desembaraçado e desenvolvido intelectualmente pela palavra dele. As palavras que ele pronuncia dão notícia de quem ele é, da pessoa que se trata. Portanto, é indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la, porque ela dá notícia de quem somos, do que nós vamos trazendo na nossa bagagem. A palavra é o nosso cartão de visitas. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Olha o que Emmanuel está dizendo. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós. Ou seja, quando nós já conhecemos Jesus, quiçá a doutrina espírita. E constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Porque nós estamos violando as leis do nosso Pai. As leis de Deus são todas de amor. Não existe lei de Deus que não esteja voltada para o amor. A lei de Deus é toda ela dirigida para o amor, para o bem, para a paz. Quando nós saímos disso, nós não estamos falando das leis de Deus. Portanto, é perigoso pronunciar as palavras que não vêm da lei de Deus. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Se você já conhece, se eu já conheço a doutrina espírita, se eu conheço Jesus e a doutrina espírita, eu não posso me deixar levar por palavras que não sejam dignas, porque ela dá notícia de quem eu sou. A palavra que eu levo comigo, que eu pronuncio, dá notícia de quem eu sou. Se eu sou uma pessoa leviana, se eu sou uma pessoa estudiosa, se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa má, depende do que eu pronuncio, do que eu falo, principalmente quando se estabelece um falatório. O falatório já é algo negativo por si mesmo. Portanto, Emmanuel encerra nos dizendo: falatório é desperdício, e quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras.
O falatório atinge comunidades inteiras. Vamos pensar nisso e estudar sobre isso, porque temos muitas lições, não só na coleção Fonte Viva, mas em toda a doutrina espírita, coleção que eu digo da Fonte Viva, que é Emmanuel quem nos traz, psicografia de Chico Xavier, e que nós estamos estudando. Mas nós temos a nossa doutrina espírita codificada por Allan Kardec, que traz toda a doutrina que precisamos conhecer, que é a palavra de Jesus, trazida aos olhos e pelos olhos espíritas. É o Evangelho segundo o Espiritismo e toda a codificação kardeciana. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos mais um dia de estudo, mais uma oportunidade de estar com os nossos irmãos e até a próxima semana, se Deus quiser.